Ela mantém, eu digo que aqueles palestinos, eles são massa de manobra. Mantém um campo de refugiados em cima de uma terra que eles têm tudo pra construir um país há 70 anos. Então quem tá compactuando com tudo isso? Quem que tá se utilizando daquela população? Quem tem interesse nesse conflito horroroso que gera essa situação horrível pra tanta gente? Alguém de fora tem interesse? A indústria armamentista? Será que esse dinheiro todo que tá sendo gasto pra 250 milhões? Eu com esse dinheiro aí, eu resolveria o problema daquela faixa de Gaza, de saneamento básico, muita coisa. E não tem dinheiro? De onde esse dinheiro tá vindo? Exato. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe e clique no sininho. Ali não explicou legal como funciona o kibbutz. Agora, eu realmente queria muito fortalecer essa parte e ligar com aquela outra, com aquela que você tinha me perguntado. Pessoas estão sendo más, pessoas estão sendo perversas. Se você não quer se ver como perverso, se olha no espelho e fala, por que eu defendo tanto um ser humano e o outro ser humano, eu tenho prazer com o sofrimento dele? Eu vou dizer pra você, você não defende ele, você é mentiroso. Você tá simplesmente querendo sentir o prazer de condenar esse. Você tá querendo ter é igual o cara que vai no estádio de futebol pra xingar o juiz. É tão gostoso. É permitido xingar o juiz. É permitido xingar o cara do outro lado. Só que aqui a gente tá falando de vidas. Então eu tô dizendo que a gente tá em um estado no Brasil que eu quero conversar com algum psiquiatra, em breve eu vou fazer isso, porque eu acho que a gente tá em um estado de uma psicose coletiva, não só no Brasil, no mundo. Essa falta de coerência interna entre aquilo que a gente disse que a gente é e o que a gente é de fato, deixa um abismo muito grande pra que esse tipo de manifestação contraditória aconteça. Um ser humano que é contra o sofrimento dos negros devido ao racismo, e ele é contra esse sofrimento porque o negro é um ser humano igual todo ser humano, ele também vai precisar sentir o sofrimento de um nordestino, de uma mulher, de um homem, de um judeu, de um muçulmano, de um palestino, de um chinês. Se ele não sentir o desse, só sentir o desse, ele não tá fazendo isso porque ele ama o ser humano, porque os seres humanos são todos. Onde que estão as pessoas para lutar pelo direito dos curdos? Os curdos são um povo enorme, que eles estão espalhados ali entre Turquia, Irã, Iraque, já foram dizimados pelo Saddam Hussein do Iraque com armas químicas. São muçulmanos. Ficaram de fora, não ganharam o país por causa daquele acordo que você falou. Os caras desenharam o Oriente Médio, Sykes-Picot, o francês e o inglês, numa tenda no deserto, decidiram qual país. Por que não lutam pelos curdos? Por que não lutam pelos mapuches? Sabe quem são os mapuches? Esse que é o absurdo. Quem são os mapuches? Um dos presidentes mais contra Israel é o presidente do Chile. O Chile tem uma população indígena oprimida, que são os mapuches, que não têm sua autonomia, que tiveram suas terras invadidas, etc, etc, etc. Quem aqui na América Latina fala dos mapuches? Ninguém. Então essa é a grande questão. Por que você se importa tanto? Porque eu amo o ser humano. Você é um mentiroso. Porque se você ama o ser humano, você ama todos os seres humanos, porque a dor de todos os seres humanos é igual. Porque o sangue de todos os seres humanos é vermelho. Porque o amor da mãe, assim como o pavor da mãe quando vê uma criança sendo sequestrada, é igual em todos os seres humanos. Então o que a gente tá vendo nesse momento, eu acho que esse momento ele é muito importante do ponto de vista, como se fosse assim uma terapia coletiva da humanidade inteira. Tá todo mundo colocando pra fora o que é. Mas, pelo amor de Deus, vamos prestar atenção naquilo que a gente tá vendo que a gente não é. Não, você não é bom. Você quer ser bom? Ótimo, isso já é legal. Mas você não é bom. Então como é que eu faço pra ser bom? Você acha que nazista é uma coisa ruim? Você tá pronto pra ser nazista. Eu acho que esse momento a gente tem que fazer uma reflexão coletiva. Eu, como judeu, quando eu vejo o sofrimento daquelas crianças, eu me ponho no lugar, porque eu também tô longe, de certa forma, né? Eu tô mais longe de Gaza, tô muito mais perto de Israel, apesar da questão geográfica. Mas aí eu faço o exercício mental. Eu me coloco e eu falo assim, não, eu vou me colocar lá dentro, eu vou me colocar do lado daquela mãe, com aquele bebê. Eu falo, que coisa horrível, triste. E as favelas aqui em São Paulo? Quanta gente que já foi no Fundão, no Capão? Quanta gente que tá super preocupado com a faixa de Gaza nunca foi no Jardim Ângela, no Menininha, e não tá nem aí pro sofrimento daquelas pessoas que também não tem casa, que também não tem comida, que também não tem escola? Hipócritas. E quanta gente que tem lá na Cracolândia, quanta gente tem na Cracolândia na Paulista, essas mesmas pessoas que estão preocupadas com... não estão preocupadas com os palestinos? Se não estariam preocupados... Se eu tô preocupado com o ser humano palestino, eu tenho que estar preocupado com o ser humano judeu, com o ser humano que tá na calçada. E eu acho que esse é um dos momentos mais incríveis da história, porque é o momento que as máscaras estão caindo. E eu não tô querendo me utilizar disso pra criticar as pessoas, não. É pra que as pessoas aproveitem e falem, caramba. Reflitam. Então deixa eu ver quem eu sou. Eu vou dizer só mais uma coisa. Uma vez teve um incêndio lá em Heliópolis, em Elipa. Eu tenho uma história muito, muito legal com as quebradas. Eu tenho uma boa parte da minha alma ali. Não sei porquê. Deve ser coisa de outra encarnação. O judeu acredita nisso? Sim. Ah, é? Eu escrevi um livro sobre isso que tá pronto. Eu vou, daqui a pouco, Tá. vou se presentear com esse livro. Escrevi um livro sobre isso que tá pronto. E eu preciso lançar ainda. A minha esposa, ela uma vez foi convidada pra fazer lá em Heliópolis,
Heliópolis, um curta-metragem sobre preconceito na favela, no Cine Favela, na Rua da Alegria. E bom, e a gente ficou amigo de muita gente e tal, e uma vez pegou fogo lá nos barracos, uma amiga dela morava num daqueles, e a gente ficou sabendo, e vamos ajudar. Não, eu vou falar o que tá acontecendo lá na China, lá em Zhongzhou, meu amigo, aqui, Heliópolis, aqui. Aí fomos lá, liguei, pra quem? Pra quem que eu vou ligar? Ué, vou ligar pra quem? Pra quem que eu vou ligar? Padre de Heliópolis, não é? Padre Pedro, tudo bem, irmão? Seguinte, eu tô sabendo que tem tal coisa, vamos lá fazer uma... Vamos lá, juntamos um monte de coisa, levamos. Aí eu falei assim pra minha esposa, eu falei, já que eu preciso lá ver dentro da casa queimada. Ela falou, você tá louco? Eu falei, eu preciso. Olha que história. Ela falou, por quê? Eu falei, porque senão eu não vou conseguir sentir o suficiente. Ela já tava tão quebrantada que ela queria ir embora. Eu falei, eu não sou igual a você. Eu sou menos sensível. Mas eu sou consciente que eu sou menos sensível. Então eu preciso ir ver. Aí eu fui, olhei, senti, imaginei e fui embora. Fomos embora. Aí ela olhou pra mim e ela falou, caramba, agora eu tô te entendendo. Porque eu entendo as minhas limitações. Talvez no meu discurso eu sou muito mais sensível do que eu sou na realidade. Eu sou até aqui. Até porque talvez se eu fosse mais, eu não ia conseguir funcionar num momento como esses. E eu acho que isso é importante. É o momento da gente se olhar no espelho e falar, cara, eu não sou aquilo que eu pensava. Beleza, como é que eu faço pra mudar? Esse que é o ponto. Ajuda a dialogar. Eu quero sentar na mesa com um palestino? Eu quero. Mas não com o cara que vai mentir pro público. E eu também não quero ser o rabino que vai mentir pro público. Não. Eu quero sentar com um cara na minha frente que me vê como ser humano. Cara, se você não me vê como ser humano, se você me vê como infiel, tchau. Agora, se você realmente me vê como ser humano, cara, vamos sentar, vamos aproximar e vamos mostrar pra essa galera toda que não tá interessada nem no meu bem-estar e nem no teu, e vamos mostrar pra eles que existe um outro caminho. É isso. É esse paradigma que tem que mudar. E a gente precisa olhar pro futuro. A gente precisa olhar pra amanhã, ok? Acabou o Hamas. E agora? Agora precisa de um novo paradigma. Agora a gente tem que trabalhar pra paz. Só que isso aqui tem que mexer com o nosso país também. Porque se eu tô agindo de forma psicopata, sádica com as pessoas, pode ter certeza absoluta que muitas das coisas aqui não se resolvem por isso. Eu fui pro Capão Redondo. Por que eu fui pro Capão Redondo? Por que o rabino foi no Capão Redondo? Cara, eu nasci nos Jardins, no Oscar Freire. O que eu fui fazer ali? Eu falei, na Torá tá escrito que tinha um príncipe chamava Moisés. Cara, Moisés não ficou lá na suíte presidencial dele vendo os escravos ali sofrendo. Ah, eu vou jogar um agasalho pela janela. Pega aí, escravo. Choquito. Bis não. Não sei, não gosto muito. Choquito, prestígio. Ah, vou jogar um casaco pra vocês, fazer campanha. Ah, meu amigo, banana pra você. Moisés desceu do castelo, ele falou, cara, eu vou ajudar vocês. Vem cá, dona, deixa eu ajudar, não sei o quê. E na hora que ele viu um soldado espancando o soldado, Moisés foi lá. Finalmente foi pros debates, truta. Ele sabe mesmo. Entendeu? Entendi. Foi pros debates. E o segundo elemento, que é terrível, agora até mais no nosso tempo do que no tempo antigo. Mas isso aqui que tu fez é o L ou é uma arminha? Tô brincando. Cada um dele, é o seguinte, o cérebro é quase como qualquer músculo do corpo. A gente tá vendo o Serjão aí que agora tá malhando, é o trabalho, né? O Serjão tá malhando e tá indo direitinho e tudo. Eu vi o professor dele lá, um cara... estão aí hoje. Nossa, cara, só o braço dele dá as minhas duas pernas juntas, né? Exatamente. E tudo. Quando você não utiliza um músculo, o que acontece? Ele fica atrofiado. Você vai ficando cada vez mais atrofiado, porque não tá usando. O cérebro é o mesmo mecanismo. Quanto menos você usa, menos sinapse ele produz, menos conexões sinápticas ele faz. Ele tá parado. E nós estamos encaminhando pro período mais perigoso da história. Eu não quero ser anticientífico, não quero ser antitecnológico, mas é uma verdade. Onde estão cada vez mais formando jovens para não pensar. Sim, total, Você hoje não precisa mais fazer um cálculo mental, porque a calculadora calcula por você. Com o precisão. Tempo de concentração é TikTok. A inteligência artificial agora. Pra que eu vou aprender um hebraico? Não porque você falou aquele do jornal, porque você fala mais de uma língua, mas eu tô falando no outro sentido. Qual o estímulo que eu vou ter hoje para um jovem? Na faculdade de teologia nós damos lá aula de hebraico e grego, para ler a Bíblia em hebraico e grego. Só que agora a inteligência artificial, ela traduz ao pé da letra com uma precisão cada vez mais absoluta. Pra que o meu aluno de teologia vai estudar grego e hebraico se a inteligência artificial lê pra ele? Se a gente estivesse usando o tempo extra para estudar filosofia, tudo bem? Mas não tá. Exato. Aí o que acontece? Nós estamos comprando, eu respeito muito os cadeirantes, e por favor não entendam como desrespeito o exemplo que eu vou usar. Nós estamos comprando cadeira de rodas pra quem não é cadeirante. Aquele filme Wall-E. Total. Exatamente. Você entendeu? Porque eu sei que quem é cadeirante estaria doido pra andar com as próprias pernas, mas quem tem as próprias pernas está doido para uma cadeira de roda. Então a inteligência artificial pensa. Aí o que acontece? Nós estamos formando uma geração que não pensa, de modo que um novo Joseph Goebbels precisa apenas de 1% do esforço do anterior para conseguir convencer essa juventude a falar frase de efeito. Colonialismo. Blá, blá, blá. Eu sou professor universitário há muitos anos. Eu sei a diferença de alguém que está falando um produto do que ele pensou, ainda que de maneira equivocada. Foi algo que ele pensou e estudou, e quando ele está apenas repetindo um jargão que ele ouviu para bancar de inteligentinho. E aí é muito fácil, não quero ser
pessimista nem profeta do caos. É fácil nós fazermos uma nova geração de nazistas, você entendeu? Acobertando tudo. É muito fácil. É muito fácil, porque a mídia produz isso. Hoje, no Brasil, o que a gente tá vendo de pessoas da rua, transeuntes, pessoas normais, além de funcionários públicos, vários, isso tá sendo bastante revelador, debochando das vítimas daquele massacre e não se importando com crianças e com bebês e etc e tal, isso mostra que a mentalidade nazista está aqui. Tá aqui. Quem não conseguia entender, mas como que fizeram aquilo? Tá aqui. Essas pessoas todas que estão debochando e achando isso normal, e não é pouca gente, a gente vê nos comentários das redes sociais, estão mostrando que isso tá aqui. Eu acho que as pessoas devem começar a olhar pra si mesmas, perguntar e falar, caramba, é verdade. Eu não me importei com o sofrimento das mulheres, eu não me importei com uma mãe que o bebê tá sequestrado. Imagina a dor de uma mãe que o bebê tá sequestrado agora em Gaza. E não dá pra falar que é fake news, porque eles estão mandando vídeos. Então eu acho que muitas dessas pessoas que não estão prestando atenção nisso, deveriam parar, fechar os olhos, imaginar a cena, se colocar no lugar dessas mães, pais, filhos, falar, caramba, realmente eu tô me tornando um nazista. Só que com outro nome. Com outro nome. Mas a filosofia é a essência mesma, você entendeu? E o ponto muito importante nessa história é o seguinte, eu penso no e depois, e amanhã, o que vai acontecer? Se a opinião pública, eu acho que a opinião pública pode ajudar. Se a opinião pública, inclusive as pessoas que falam, eu sou pró-Palestina, ótimo. Eu também sou pró que os palestinos tenham uma situação ótima e maravilhosa. Eu sonho em viver em paz com todo mundo. Agora, como é que as pessoas podem ajudar? Como é que a opinião pública pode ajudar? Não precisa ser um jogo de futebol, ou esse perde, esse ganha, não é isso a vida. Mas sim, como é que a gente pode fazer todo mundo ganhar? Em primeiro lugar, uma educação para a convivência, uma educação para o respeito. Isso é essencial. Se as pessoas começarem a compreender que não é somente dar um país, porque se for um país autônomo, baseado no terror, você não vai ter feito nada. É chegar, galera, não dá pra ter um governo em nenhum lugar do mundo que ele injeta ódio nas pessoas pelo diverso. Senão eu vou dar um país pro Estado Islâmico. É isso. Eu mesmo pensei assim, puxa vida, eu vi coisas tão interessantes em outros países árabes, talvez deveria pegar alguma dessas, das iniciativas deles, ou do conteúdo deles, do currículo deles, e colocar agora na faixa de Gaza. Quem vai ser o mentor não vai ser o cara do governo iraniano, que nem é da mesma, etnia. Pega o cara dos Emirados Árabes e Israel faz um negócio com ele. Vamos colocar aquele conteúdo aqui. Nos Emirados Árabes, eles estão reformulando o conteúdo educacional porque falava bastante mal de judeus. Nos Emirados Árabes, eles estão inserindo estudo sobre o Holocausto no conteúdo de estudo. Então, o que eu tô dizendo é simplesmente isso. Que a ONU, por exemplo, que eu acho que inclusive até agora a gente nem falou dessa atriz, que a ONU, por exemplo, se preocupasse em olhar os currículos escolares. Tira esse ódio das crianças. A ONU também não manda em porra nenhuma, né? Não, eu digo o contrário. Não é só que não manda. Ao contrário, ela, na minha opinião, ela faz um trabalho muitas vezes que encobre situações que ela sabe que estão errados. Ah, entendi. Ela trabalha contra, muitas vezes. Então há uma hipocrisia muito grande. Se através de mim passam bilhões de dólares de doação para os acampamentos de refugiado, eu sou filho de refugiado, pô. O meu pai deixou apartamento na Praça Tahrir, no Cairo. O meu avô, Emanuel, morreu com 3 meses de Brasil, porque ele era doente e não podia viajar de navio, não tinha dinheiro para viajar de avião. Eu sou filho de refugiado. O meu pai não chegou no Brasil e sentou no chão e fez uma barraca e ficou pedindo dinheiro da ONU. Assim como 800 mil judeus que foram expulsos de países árabes, saíram por... Ninguém, a gente não fez isso. A gente falou, cara, vamos trabalhar. O meu pai, ele foi distribuir panfleto no aeroporto. Não, o que é pior. Assim, agora o que a ONU? Ela mantém, eu digo que aqueles palestinos, eles são massa de manobra. Mantém um campo de refugiados em cima de uma terra que eles têm tudo pra construir um país há 70 anos. Então, quem tá compactuando com tudo isso? Quem que tá se utilizando daquela população? Quem tem interesse nesse conflito horroroso que gera essa situação horrível pra tanta gente? Alguém de fora tem interesse? A indústria armamentista? Será que esse dinheiro todo que tá sendo gasto, quanto que o Hamas gastou? Sabe quanto que ele gastou nessa guerra? São 5 mil mísseis em 2 dias, em 3 dias. Quanto? Faz o cálculo aí. Cada míssil, dependendo da potência dele, é de 50 a 100 mil dólares. Do Hamas? Cada míssil. Então vamos ver. Cada 50 míssil. mil. Vamos botar um menor. 50 mil. 5 mil. Dá 250 milhões. Eu, com esse dinheiro aí, eu resolveria o problema daquela faixa de Gaza, de saneamento básico, muita coisa. E não tem dinheiro? De onde esse dinheiro tá vindo? Exato. Então, essa é a questão que o mundo tem que fazer. Ninguém faz essa pergunta. E sabe o que? Eu vou fazer uma comparação. Isso, tem que sair dessa caixa, de olhar só esse momento do conflito e falar, gente, o instrumento, a gasolina desse conflito é um dinheiro. Esse dinheiro vem de fora. E a outra coisa, a gente tem uma instituição que ela tá sendo omissa ou comparsa dessa situação. E ela tá sendo comparsa do sofrimento dos palestinos, inclusive, porque ela não tá cobrando mudança, ela não tá fiscalizando o conteúdo que tem no sistema educacional. Então é claro que vai perpetuar o ódio, então é claro que eles vão atacar Israel, então é claro que Israel vai fazer um muro, então é claro que isso vai se perpetuar. Todas essas pessoas são vítimas de uma circunstância absurda. E que eu digo, seres humanos que têm um pouco de inteligência, um pouco de dignidade, que conseguem não pensar ou não só reproduzir discursos,
discurso. Pensem no fundamento é educação. Pensa no combustível, é o dinheiro. Opinião pública, comecem a questionar por que manter essa situação de ódio. Israel não tem esse ódio. Existem judeus que são extremistas, nesse sentido existe, mas é a minoria. E digo mais, uma grande parte daquela população do kibbutz, eles são bastante a favor de ajudar os palestinos ao máximo. É um pessoal mais de esquerda, inclusive. Não que não tenha gente de direita que quer a paz, quer, mas acredita que você precisa ter, digamos assim, uma segurança maior. Aliás, o pessoal de esquerda esquece que grande parte da filosofia esquerdista foi de um judeu chamado Karl Marx. Pois é. Então eu acho... parte? Pois é. Não, teve o par dele lá, o Engels, que também era judeu. Exatamente. Mas também era judeu, tá tudo a mesma coisa. Exatamente. O Israel começou com a filosofia socialista. O kibbutz é justamente a filosofia. Gostou do conteúdo? Então, não perca mais nada. Inscreva-se no nosso canal para receber atualizações regulares. Deixe seu like se achou este vídeo útil e compartilhe com seus amigos para que eles também possam se beneficiar. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que estamos preparando para você. Sua interação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir e fazer parte da nossa comunidade.